seu trabalho que você vem realizando. Primeiro, bom dia, né? Obrigada a vocês que conseguiram estar aqui com a gente nesse horário cedinho do sábado, né? Então, é um prazer estar aqui. Obrigada, Flávia, pelo convite. Quem não me conhece, eu sou Camila, eu sou psicóloga também, atuo com famílias, com crianças há mais de 10 anos. Também sou formada em educação parental e concordo contigo, Flávio, quando você traz, né, esse ponto de vista do quanto que muitas vezes, para além de um acolhimento, de uma devolutiva, muitos pais, né, trazem essa necessidade também de alguma forma, um direcionamento. E foi a partir daí também que a disciplina positiva entrou na minha vida, porque assim é uma abordagem que eu acredito muito e que trouxe essa consistência de caminhos assertivos na prática que podem facilitar esse processo aí, né, da parentalidade de uma forma saudável, né, para o desenvolvimento das crianças, e o que tem tudo a ver com um tema que eu estudo aí por uma caminhadinha aí de tempos, que é a autoestima das crianças, né? Eu vejo que a disciplina positiva tem muito a ver com a autoestima, sim, que às vezes começa ali, né, a desenvolver desde os primeiros anos de vida. Então, atualmente eu atendo como psicóloga clínica e também como consultora, orientadora parental. A busca dessa teoria, né? Porque assim, nós temos experiências familiares, obviamente, que conta muito, né? Para vocês pais e mães aqui que estão nos assistindo, conta muito. O meu lugar é sempre de falar de experiência, do que a gente vive, do nosso coração e ciência. Eu sempre trago esse convite do que você sente, do que você percebe sobre seu filho, sobre sua família, e o que é que a ciência tem comprovado. O que é que funciona? Disciplina positiva funciona, né? Então, a gente vai, como profissionais, em busca dessas bases teóricas. Somos as especialistas na teoria, na disciplina positiva, na orientação parental, mas costumo dizer que o especialista sobre seu filho é você. É você pai, é você a mãe, é você a avó, é você o cuidador principal dessa criança. E concordo, né? Obviamente que a disciplina positiva está extremamente relacionada e preocupada. Ela tem como base esse desenvolvimento da autoestima das crianças. Desde quando ela é uma teoria que nos orienta a não punir e nem ser permissivo. Vale a pena ressaltar que disciplina positiva não é essas trends que a gente tem visto com muita frequência. Você quer isso, você quer aquilo, você isso. Não é isso. Né? Eu não sei nem descrever as trends porque eu não tenho acompanhado muito. A disciplina positiva é uma abordagem firme, porém gentil. A disciplina positiva nos aponta um caminho para educar crianças com firmeza e gentileza. E aí eu ainda posso completar com uma teoria de um autor também que eu gosto muito, que é o Marshall Rosenberg, que é o fundador da comunicação não violenta. No finalzinho eu vou deixar a dica de um livro super acessível, pequenininho, leitura rápida, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, na leitura com o Marshall, ele nos faz um convite para a calma. Ele ressalta que a comunicação não violenta é um convite para educarmos nossos filhos com calma. Então, é uma outra base, no qual eu me apoio muito, né, e para poder trazer devolutivas, conforto, direcionamento para esses pais.
comprovado no que funciona. Mas, Mila, você é a especialista. Eu sei que você se dedica há muitos anos a estudar sobre disciplina positiva. Tem livros, tem palestra, tem cursos. Você poderia definir para a gente o que é autoestima? Sim. Eu costumo, né, sempre que eu vou falar sobre o tema, eu costumo justamente começar, né, explicando um pouquinho mais sobre o conceito, né, o que é essa autoestima, porque se a gente for olhar, né, desse ponto de vista do que é muitas vezes disseminado até nas redes sociais, como você falou de trend, né, então a autoestima ela está sempre relacionada, não vou dizer sempre, mas na maioria das vezes, quando a gente vê nas redes sociais, por exemplo, a autoestima, ela geralmente está muito associada ao autocuidado, né? Então, é um dia que eu fui ali, cuidado, sei lá, fui num dia no spa. Então, aí a pessoa vai botando, cuidando da minha autoestima, fortalecendo a minha autoestima. E, assim, o autocuidado faz parte, ele é, inclusive, importante, mas a autoestima, ela vai muito além do autocuidado, né? A autoestima, ela fala da nossa forma de se ver, de se compreender. É uma percepção subjetiva. E por que eu sempre trago também esse ponto de vista da autoestima, ela ser essa percepção, né, de cada um, de si mesmo, subjetiva, porque nem sempre a forma como a gente se percebe, ela está ali conectada com a realidade. Quantas vezes a gente não vê ali uma pessoa que todo mundo diz, não, você vá-se embora, faça, você pode, você consegue. E a pessoa não consegue perceber aquilo que as outras pessoas muitas vezes sinalizam, porque aquela pessoa não está ali com uma boa relação, né, com a autoestima ou com a própria percepção de si mesma. Então, autoestima é essa visão subjetiva de si mesma. Inclusive, Flá, você trouxe nessa teoria que você gosta muito, e que eu também gosto muito. No meu canal de transmissão já até falei sobre, né, a comunicação não violenta, porque eu acho que todo mundo deveria se adentrar, né, nessa questão. Porque tem muitos aspectos da nossa forma de lidar, da nossa forma de falar, que fala de reproduções e que muitas vezes a gente nem percebe. Então, para além dessa questão, estudando autoestima, eu fui vendo o que é que os autores clássicos da psicologia trazem de contribuição também. Se a gente for parar para estudar, para se adentrar, muitos autores trazem pontos importantíssimos que contribuem para esse desenvolvimento, né, saudável das crianças. Então, se a gente for pegar, eu fiz até um materialzinho que quem quiser pode tirar o print da nossa live aí, nos marca que eu envio. É um materialzinho que fala de alguns autores, né, da contribuição para a autoestima das crianças. É um PDFzinho pequeno. Mas, enfim, dentre eles, o clássico Piaget, né? Maravilhoso, que eu amo. Piaget, ele vai trazendo o quê? Essa importância do desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem por meio da experiência. Então, quando a gente ajuda a criança a estabelecer, por exemplo, metas que são alcançáveis para ela, a gente está ali estimulando essa autonomia, que é um dos pontos também, né, que a disciplina positiva traz, esse estimular a autoestima, a autonomia, a independência da criança, ser suporte, mas dar esse espaço para a criança se desenvolver, também é um ponto, né, que facilita, que fomenta essa autoestima. Um outro autor que eu não poderia deixar, né, de falar, que falar de autoestima é também falar de vínculo, né? O John Bowlby, com a teoria do apego, também traz contribuições riquíssimas para esse processo, né? A nossa relação enquanto adultos de referência com as nossas crianças, o quanto que contribui para esse desenvolvimento ou dificulta também esse desenvolvimento saudável das crianças, né? Então, como você trouxe, né, essa questão do quanto que é baseado na ciência, para a gente também não se perder na autoestima como um senso comum,
mas que sim é algo sério, é algo científico, é algo que faz diferença quando a gente olha desde a infância para essa relação, né? Então, os autores clássicos, eles trazem muitas contribuições que falam desse lugar também, desenvolvimento da autoestima. Nós, enquanto seres humanos, consequentemente das crianças também, que somos nós, que vamos crescendo, né? E é isso. E quando você traz, né, essa relação, a gente está aqui para falar como a gente pode atuar na disciplina da criança, estamos sim, mas a gente pode fazer um paralelo com a nossa autoestima enquanto adulto. Então, eu costumo dizer que é muito difícil, né? É muito difícil ser o que o outro deseja para a gente. E muitas vezes ficamos à margem. Eu não consigo ser o que meu pai idealizou, o que meu pai desejou, e eu também não consigo desenvolver a minha personalidade. Eu não consigo ser quem eu dou conta para ser. E fico ali na margem, eu desisto. Muitas pessoas desistem porque é muito difícil desapontar o pai, desapontar a sua figura, né, de referência, de confiança. Porque os pais são para as crianças o mundo. O pai, uma criança, quando é desaprovada por seu pai e por sua mãe, vive um deserto emocional. Se a gente trouxer aqui a imagem de uma criança sozinha no deserto, fica talvez mais fácil para a gente sentir, perceber o quanto que uma criança, o quanto que para uma criança é desolador, né? Se sentir desaprovado pelo seu pai. É um deserto emocional. E aí, concluindo, fazendo um resumo do que você disse, para mim, a autoestima está muito relacionado, sim, a essa aparência física. Não tem problema nenhum eu querer, talvez, mudar o tom do meu cabelo, né? Fazer alguma coisa, alguma mudança na minha aparência, mas eu preciso ter essa visão total sobre mim, até mesmo das coisas que eu não gosto. Costumo trabalhar muito com adolescentes sobre isso. Tudo bem, você não gosta disso, não gosta daquilo, mas o que é que você gosta na sua aparência física? O que é que você gosta? O que é que você acha que é forte, é um ponto forte para você, né? E aí a gente pensa também que a autoestima, como você disse, não é só eu vou ali no salão de beleza, hoje eu vou dar um tapa na autoestima. Porque é necessário que a gente perceba-se como um todo, que a gente tenha essa percepção de quem somos. E isso envolve nossas habilidades, né, pessoais, profissionais, na escola, e isso também envolve nossas realizações. Então, não é só, é um equilíbrio. Posso não estar muito satisfeita com a minha aparência física, talvez, mas eu posso estar muito satisfeita com as minhas realizações profissionais, né? Eu posso estar muito satisfeita, muito segura com as minhas habilidades, com o que eu consigo fazer. E aí, a gente pode aproveitar para responder a pergunta de uma mãe. Como cuidar dessa autoestima no período das provas? Ela trouxe aqui uma idade de 11, 14 anos. Como é que faz isso? No período das provas? É só no período das provas? Como é que você consegue responder, Mila, para a gente? Como é que cuida dessa autoestima nessa hora? Primeiro, né, assim, é importante a gente pensar do quanto que a gente está falando, né, de algo bem intenso. A autoestima é algo muito importante que a gente precisa olhar desde sempre, né? Desde a infância, desde o nascimento da criança.
entendendo que os primeiros anos, a gente que se preocupa, que estuda, que se adentra no universo infantil, a gente sabe que os primeiros anos eles são super importantes. Então, assim, é a gente cuidar dessa relação desde sempre. Porque, enfim, quando você traz, né, todos esses pontos que falam também de aparência física, que faz parte, mas que não é tudo, a gente também vai refletindo e vamos tentar entender de qual lugar vem essa insatisfação, né, com algo específico. Porque pode ser que a gente, estou querendo mudar e, enfim, eu acho que vou ficar legal com outra cor de cabelo, etc. Ou pode ser algo que está relacionado a outras questões, né? Então, eu posso querer mudar o meu cabelo porque eu não consigo gostar de mim, não tenho uma boa relação comigo mesma. Ou pode ser porque eu quero me sentir aceita ou acolhida em um grupo específico. Então, assim, até esses detalhes que falam de aparência física, é importante que a gente entenda de onde que eles vêm, sabe? Porque pode ser para além daquilo que está sendo trazido. Então, por isso a importância da gente se conectar com nós mesmos, por isso a importância dessa relação com a nossa autoestima, da gente se conhecer, como você trouxe, Flávia, entender as nossas habilidades. Então, no momento de provas, entendendo que essa relação ela precisa ter esse olhar, esse cuidado desde sempre, que inclusive eu costumo sempre trazer quando eu estou falando, né, de autoestima, que se a gente, enquanto pessoas de referência, conseguisse olhar para a nossa relação, desconstruir alguns padrões que não são muito saudáveis e que são naturais, porque fazem parte da nossa história, que a gente, em alguns momentos, reproduza sem perceber. Mas se a gente olhasse para tudo isso, né, e nos reeducássemos enquanto adultos de referência, talvez a gente não precisasse se preocupar tanto em formas, estratégias para fortalecer essa autoestima, porque isso viria, né, já naturalmente dentro da nossa educação. Porque nós, enquanto seres humanos, a gente nasce seguro de alguma forma de que as nossas necessidades elas vão ser ali atendidas e tudo mais. Então, as nossas experiências, ou a forma como as nossas experiências elas vão sendo ali conduzidas no nosso dia a dia e tudo mais, e as nossas relações é que vão também influenciando a nossa relação com a nossa autoestima. Mas nesses momentos, a gente pode, nesses momentos específicos, né, que são naturais, né? Então, situações que fogem da nossa rotina, é natural que a gente sinta algum grau de insegurança ou de ansiedade, faz parte da vida também. Mas a gente pode tentar fomentar justamente tanto essas habilidades, quanto o esforço da criança, do adolescente, né? Traz para ela ou faz com que ela perceba essa caminhada dela. E que isso é mais importante do que qualquer coisa, do que até nota. Entender a construção dela, de onde ela saiu, para onde ela está, sabe? Então, é uma questão de matemática que ela tem muita dificuldade. Poxa, filha ou filho, eu lembro que a gente estudava junto e olha o quanto que agora você consegue entender, né? E que há um tempo atrás isso daqui, olha o quanto que a gente já conquistou junto, que você desenvolveu. Então, nesses momentos, pensando em recortes específicos, a gente pode tentar fazer com que as nossas crianças ou os nossos adolescentes percebam essa caminhada, essas próprias habilidades, o quanto que ela pode também. E que é isso. Eu acho que, de modo geral, essa seria uma forma, mas que é importante a gente olhar para essa relação com a autoestima desde sempre. Sim. Bom dia, Ana Paula. Seja bem-vinda. Sim. Vocês estão aqui, aproveitem, distribuam essa live, né? Tem uma setinha ali, um aviãozinho, para outras famílias. Eu costumo dizer que o que a gente trabalha com nossos filhos reverbera. A gente está espalhando. Nós estamos aqui com uma intenção de divulgar o nosso trabalho, talvez, mas assim, eu tenho uma intenção genuína de espalhar um sentimento de tranquilidade para os pais.
né? Para que isso fique para a humanidade, porque os nossos filhos vão sair lá fora para conviver com outras pessoas. Essas crianças hoje serão os adultos depois, que vão precisar, né, estar bem para se relacionar bem com nossos filhos e com o mundo. Então, Mila, para mim ficou muito claro que a autoestima, desde a infância, tem a ver com aceitação e importância. Meu filho pode não ser o filho que tira 10 em tudo. Eu preciso aceitar a capacidade do meu filho. Eu preciso aceitar, reconhecer, dar importância para o que ele já construiu até aqui, né? Perceber os avanços, porque o que é que os pais fazem? Eu já fiz, eu tenho 2, né? Tenho 28, uma de 28 e uma de 16. Assim, não assim, diretamente com notas. Eu nunca fui muito exigente com isso nunca foi uma meta, por conta da minha própria história. Então, eu sempre procurei destacar nos meus filhos a nota boa, né? Então, assim, eu vi ali que tinha uma nota mais baixa em uma matéria, mas o foco era, nossa, que prova foi essa que você fez? Maravilhosa. Eu focava aonde minha filha, né, que é a mais velha, se desenvolvia mais. Então, o foco é no que ela alcançou de uma forma mais satisfatória. Eu tenho um caso clínico que eu atendi esse ano, que é uma menina que ela tirou 0 em uma matéria, matemática, né? Que é a grande vilã. E ela foi para terapia e estava com autoestima péssima, não queria mais ir para a escola, estava envergonhada. E eu pedi o boletim. Eu pedi todas as provas. A mãe trouxe o boletim e eu pedi todas as provas. Quando eu olhei todas as provas, a menina era excelente. Tinha 9, tinha 8, tinha 10 em português. Então, a professora pegou uma disciplina que a menina não conseguiu alcançar e zerou. É um absurdo. Para mim é um absurdo você entregar uma prova com a nota 0 para uma criança. É você dizer para a criança que ela não foi capaz, né? Para mim aquela prova não tinha que ser entregue. Eu fiquei assim muito sentida. E os pais em busca de recuperar a nota. A criança já estava no Kumon, já veio para terapia, psicopedagoga. Gente, o mais importante aqui é a gente recuperar a autoestima dessa criança. Porque a nota, ela tem a vida inteira para aprender. Que para mim a nota não é importante. Na minha concepção de mãe, para mim o que é importante é o conhecimento. Quando eu digo, né, que a gente junta ciência com experiência, com humanidade. Então, o conhecimento. O meu filho tem uma vida inteira para conhecer, para aprender. Ele não tem só aquela fase para aprender as operações matemáticas. Quantas coisas nós aprendemos depois que já saímos da escola e quantas coisas nós continuamos aprendendo. Então, a criança estava com uma autoestima destruída por conta de um 0 e ela não conseguia, e nem a família estava conseguindo ajudar ela a perceber onde ela foi boa, onde ela foi muito boa. Era uma discrepância que me chamou muita atenção. 0 em matemática, 9 em português. Essa criança não estava bem nesse dia. Ela tinha ali criado alguém, conduziu ela para uma resistência naquele momento e para aquela disciplina. Então, para mim fica muito claro que a autoestima é importância e aceitação. Então, assim, vamos pensar aqui, nós, enquanto adultos, qual foi a última vez, né? Como foi que você se sentiu a última vez que você foi humilhado? Que você foi envergonhado? Porque,
geralmente é isso que acontece quando a criança chega em casa. Olha para suas notas, que coisa horrível, né? Você não tem vergonha? Então, assim, qual foi a última vez? Como foi que você se sentiu quando você passou por uma humilhação? Quando alguém te constrangeu? Isso contribuiu? Isso fez você se sentir melhor? Né? Aí vai ter alguém que vai dizer, mas aí eu me senti desafiado. Eu estou falando, eu estou trazendo uma reflexão na nossa vida adulta e tentando fazer um paralelo com a gente lá na infância. Né? Uma criança que ouve, você foi péssimo, sua nota está horrível, e ajuda. Realmente não. Mamãe respondeu aqui. Realmente não. Porque eu não consigo potencializar meu filho em nada. É aquela ideia, né? Aquela máxima que tem sido repetida, ainda bem. Tem coisas muito boas na internet. Da onde saiu a ideia para que meu filho se sinta bem, eu preciso primeiro machucar ele e fazer ele se sentir mal. Da onde saiu essa ideia aqui para fazer uma pessoa se sentir bem, potente, reconhecer as qualidades dela? Primeiro, eu machuco ela e faço ela se sentir mal. Então, assim, a rede está aí, espalhando coisa boa também, muita coisa boa. E a gente está aqui na rede, né? E a rede é importante, é um mundo que está disseminando muita informação legal. Com esse link da prova, da escola, do zero, eu quero trazer a questão da disciplina positiva. Quero reforçar como é que a disciplina positiva vai me ajudar com a autoestima do meu filho. E aí a gente pode trazer o cenário da punição. Né? A gente aprendeu, ninguém aqui está apontando, né, para os nossos erros, porque nós aprendemos. Eu fui assim, nós aprendemos que a gente precisa punir, a gente precisa atuar de forma dura, grotesca em um comportamento para que a criança mude. Né? A gente pune e ainda oferece recompensa. Se você tomar uma nota boa, você ganha um PlayStation, né? Você ganha um celular. Então, assim, aí vem um convite da disciplina positiva para a gente pensar como que essa punição ajuda na autoestima. Nada. Na verdade, ela faz com que a autoestima se torne cada vez mais ruim. Porque eu associo a minha potencialidade, eu associo a minha personalidade a ganhos externos. Quando eu não consigo algo, eu sou punido. Na verdade, Flá, a gente ainda pode pensar um pouquinho mais além, né? Do quanto que para eu ser amada, para eu ser acolhida, eu preciso atender a certas expectativas. Né? Então, é ainda mais profundo quando a gente faz essas pequenas trocas, né? Eu acho muito legal quando você fala sobre parentalidade, esse cuidado que você tem em acolher os pais, porque muitos dos erros, né? Dos erros ou de formas talvez que a gente poderia fazer de forma diferente, que seria mais positivo para as nossas crianças, eles vêm do lugar de querer isso. Ele vem do lugar de querer acertar, né? Mas o Winnicott, um autor estudioso maravilhoso da psicologia, ele já trazia, né, que essa busca pela perfeição muitas vezes atrapalha mais do que ajuda. Por quê? Porque a gente sofre mais do que o necessário. Por quê? Porque perfeição não vai existir, não tem como. A gente vai acertar, a gente vai errar, mas essas reflexões que a gente vai trazendo é para a gente ampliar o nosso olhar. Opa, tem formas mais saudáveis de fazer isso daqui, hein?
Então, é muito mais para olhar para esse lugar. Por quê? Porque a gente é a referência, né, da criança, sejamos pais, mães, as figuras de referências ali, elas são os primeiros mediadores da criança com o mundo. Segundo, que a criança que está ali se desenvolvendo, ela tem um pouco referencial sobre si mesma, ela está se desenvolvendo, né? Ela está crescendo. Então, quem são as pessoas que, na cabeça das crianças, são melhores para falar sobre elas mesmas? Essas pessoas que convivem com ela, né? As figuras de referência. Então, entende como o que a gente fala ou como a gente fala tem um peso grande, né? Na percepção da criança. E a gente vai falando de criança, mas até os adolescentes, né? Quando chega ali na puberdade, nem sempre o que o pai fala tem muita tipo, a senhora não sabe de nada, mãe, você não sabe de nada, tá por fora. Tem toda essa questão, né, de se daquele serzinho se perceber também autônomo e buscar esses grupos sociais, mas ainda assim, o que essas figuras de referência falam tem um peso grande, porque é o lugar que a gente ocupa na vida dessas crianças, desses adolescentes, sabe? Por isso que é importante a gente refletir sobre como contribuir de uma forma mais saudável para esse desenvolvimento. E como você disse, não é apontando o dedo, mas tentando refletir sobre formas mais assertivas. Um outro ponto que você trouxe muito, Flá, que eu acho importantíssimo, é essa questão de saber valorizar, né? O que os nossos filhos, as nossas crianças têm de melhor. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vai querer o quê? Formar pequenos robozinhos que reproduzem tudo, que precisam atingir aquelas metas específicas. E nós, enquanto seres humanos, temos a nossa individualidade. E um vai ser melhor em uma coisa, outro vai ser melhor em outra. E a gente esquece de potencializar aquilo que as nossas crianças elas têm de melhor, né? E aceitar também que os nossos filhos eles não são perfeitos. A gente não é, as nossas crianças também não são. Faz parte da condição de sermos humanos a não perfeição. Né? Então, é entender o que é que essa criança tem de melhor para que a gente possa também potencializar. Né? Sim. É isso. Você trouxe uma coisa aí, uma fala importantíssima que eu preciso ressaltar. Nossos filhos se enxergam através do nosso olhar. Eles estão em constituição, estão em pleno desenvolvimento da sua personalidade. Já tem uma personalidade ali, obviamente, desenvolvendo. Você trouxe perfeitamente. É através do meu olhar, é através do meu julgamento. Se eu tenho uma pessoa que está dizendo que eu sou burro, que eu sou irresponsável, que eu não faço nada direito, que eu não presto atenção, eu estou me constituindo através dessas falas. Porque meu pai, a minha mãe, é a minha referência, né? É o meu espelho. Eu costumo dizer que pai e mãe é, antes de tudo, que a gente pensa muito na autoridade, eu que mando aqui. Mas, antes de tudo, nós somos a autoridade emocional. Se eu pudesse, eu estamparia eu vou tentar estampar essa frase numa camiseta. Nós temos uma autoridade emocional que é nos dada. E a gente foca muito na autoridade do comportamento, porque o externo é o que as pessoas estão vendo, e a gente age com nossos filhos, às vezes, para responder a quem está vendo, para quem está de fora. A gente quer ser visto, a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir competente. A gente quer se sentir perfeitos, né? E a gente age no comportamento do filho para dar uma resposta ao contexto externo e nos perdemos do
objetivo, que é exatamente o objetivo da disciplina positiva, é alcançar esse contexto interno, esse mundinho ali dos nossos filhos. É ali que a gente precisa atuar, porque é para sempre, é a longo prazo, vai além da nota, vai além do boletim desse ano, do primeiro semestre. A relação que eu desenvolvo com meu filho e esse olhar que eu devolvo para ele sobre ele vai constituir nele força, né? Autopercepção, uma conexão. Eu posso contar com meus pais, mesmo quando eu não consigo, né, alcançar algo que estava sendo esperado. Então, qual é a questão? Eu não deixo de ser amado, eu não deixo de ser importante, eu não deixo de ser pertencente quando eu não alcanço algo do contexto externo. Então, isso não me afeta, não pode afetar a criança internamente. Né? E aí a gente está recebendo crianças na clínica que estão arrasadas, que se tiram 7 ou 8, acham que tiraram notas baixas. Gente, criança não tira isso do nada. A criança não tira essa mensuração de nota do nada. Ela faz isso por conta de uma expectativa do adulto que criou sobre ela. E isso vai refletir em outras áreas da vida. Vai refletir numa escolha profissional, vai refletir em muitas coisas, numa escolha, na tomada de decisão dali para frente. Porque eu preciso corresponder à expectativa de alguém. Eu perco essa comunicação interna. Eu perco essa relação comigo mesmo. Né? Essa força, essa coisa que a gente precisa construir dentro. Eu não preciso de um boletim para expor, para mostrar avô, para botar sei lá, no quadro de algum lugar da escola. Eu preciso que meu filho se sinta bem comigo, com ele, primeiramente, com as conquistas, com as habilidades que ele está desenvolvendo. Vamos tentar responder aqui essa pergunta de Mel. Mel botou aqui, né? Qual a forma de falar? Porque tem criança que tem dificuldade. Vamos encontrar junto negligentes com... Tem crianças que são negligentes com os assuntos da disciplina da matéria. Primeiro, eu queria dizer que eu estou adorando o bate-papo aí do pessoal. Você estava falando, eu estava te ouvindo, mas estava olhando, né? E as pessoas trocando. E, poxa, que legal a forma como você conduziu. Isso é muito legal numa live, né? A gente vê as pessoas envolvidas. E é muito desse teu grupo também, né? Pais ajudam pais. Então, achei o máximo os pais ajudando pais aí nos próprios comentários da live. Só queria deixar esse adendo, porque eu estou amando e estou acompanhando tudo por aqui. E você quer muito responder? Bom. Quer que eu vá conduzindo essa reflexão da pergunta? Como você teve tempo aqui de ler, você pode... Porque aqui a especialista sobre autoestima é você. Vamos lá. Vamos tentar responder. Você que está me dando esse título, né? Eu sou uma estudiosa e amante da área, mas eu não tenho essa pretensão de me titular especialista, não. Mas, vindo para esse contexto, acho que tem muito a ver com o que você já estava trazendo, Flá. Primeiro, a conexão, né? Sempre que é uma coisa assim, é por isso que eu sou apaixonada pela disciplina positiva, até porque assim, é algo que eu acredito muito na educação das crianças de uma forma respeitosa. Então, primeiramente, independente de qualquer coisa, é se conectar com o filho, né? E aí, nesses momentos específicos, a nossa forma de conduzir faz toda a diferença. Primeiro eu estou ali me conectando, daqui a pouco eu vou trazer, olha, eu tô um pouco preocupada, eu estou percebendo, por exemplo, que você dava mais atenção, tinha um tempinho de estudar e agora você não está conseguindo. O que é que está acontecendo? Você está com alguma dificuldade ou é alguma outra coisa? Então, a gente primeiro se
se conectar com a nossa criança, escolher o momento certo também para poder ter, né, esse diálogo. Porque vamos lá, sei lá, acabou que a nossa live começou a falar muito sobre esse contexto escolar, conceito de nota, chegou nesse viés, que é muito maior do que isso, né? A gente já entendeu que olhar para a autoestima vai muito além do que olhar para essas questões, é uma reflexão anterior, mas trazendo para esses exemplos práticos que podem acontecer na vida, né? Como a gente conduz esses momentos também. Conexão antes de qualquer possível correção, principalmente, né? E aí a gente vai estar falando não da criança, mas do comportamento que ela apresentou, né? Eu não estou dizendo ali, nossa, você é incapaz, ou você é desleixado, você é preguiçoso. Eu não estou rotulando essa criança, dando um título que, inclusive, pode se tornar ali uma etiqueta, se a gente não tiver cuidado, né, com a forma como a gente conduz, a gente vai rotulando e a criança ela vai acreditando naquilo, e quando ela acredita naquilo, é muito mais difícil dela ter uma outra postura, porque se a minha própria mãe e meu próprio pai tá dizendo que eu não consigo, que eu sou preguiçoso, então, que outro comportamento eu posso ter? Então, conexão antes da correção, primeiramente, e segundamente, a forma como a gente traz. Eu estou ali preocupada com o que é que está acontecendo. O exemplo que a Flávia trouxe, essa criança aí, ela tinha um boletim ali com 8, com 10, com não sei o quê, e tirou um 0. E aí, a minha preocupação não é com 0, é o que aconteceu. O que é que está deixando, às vezes, essa criança ansiosa? O que é que está preocupando? O que é que mudou nesse contexto? Que modificou a forma como ela consegue se concentrar, o que ela consegue estudar, sabe? Então, é uma reflexão muito maior, para além de notas ou de resultados. Existe uma pessoa ali que provavelmente, talvez, ela esteja passando por um sofrimento, e isso se refletiu naquela nota. E isso se refletiu na motivação dela para estudar, por exemplo. Então, eu vou me conectar antes de possivelmente corrigir. E eu vou me preocupar em entender esse contexto.